Fala, meu povo lindo! Bora para mais uma questãozinha de Enem, mais uma questãozinha do Enem 2019, prova amarela, questão número 100. Número bonito, né? Então, questão fala sobre estudo de gases, tá? Sem nenhum valor numérico, na verdade, isso é apenas sobre conceituais, sobre unidades, né? Variáveis do estado gasoso. Bom, se você está assistindo isso pelo Insta, pela prévia do Insta, vai lá na bio, dá uma força para essa pessoa aqui e se inscreve no canal e assiste essa resolução inteira. E se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir, né, dar o seu botãozinho de like e se inscrever no canal para a gente continuar nessa saga inteira de resoluções. Bom, sem mais delongas, vamos para a questão. A questão fala o seguinte: dois amigos se encontram num posto de gasolina para calibrar pneus de suas bicicletas. Uma bicicleta é de corrida, que é a bicicleta A, e a outra é de passeio, bicicleta B. Até aí nada demais, né? Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto a largura do pneu A a largura do pneu A é menor que a largura do pneu B. Isso é interessante. Ao calibrarem os pneus da bicicleta A e B, respectivamente, com pressões de calibração PA, né, para a bicicleta A, e PB para a bicicleta B, os amigos observaram que o pneu da bicicleta A deforma, sobre mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu A, que a gente chama de MA, e no pneu B, que a gente chama de MB, são diretamente proporcionais a seu volume. Comparando as pressões e massas de ar comprimido dos pneus das bicicletas, temos... Aí tu fala, caraca, Bruno, o cara não falou um valor, só falou sobre essas grandezas e como é que eu entendo? Bom, a gente vai fazer uma análise separada. Primeiro eu vou falar sobre essa relação da massa, a massa de ar comprimido que foi adicionada nessa bicicleta. Segundo, eu vou falar sobre a pressão, tá? E são dois destaques de textos diferentes. Então olha só, quando você pega aqui, a primeira coisa que você tem que marcar e entender foi essa informação sobre a largura. A única diferença entre os pneus das bicicletas, entre o material, era a largura que o pneu tinha. E aí, se você tem um pneu com maior largura, né, a largura é maior, ele vai ter um maior volume. Beleza? Então é a primeira sacada. Se você aumentou a largura dele, ele vai ter uma maior área e consequentemente um maior volume. Beleza, entendendo isso matematicamente falando, a gente vai para essa relação aqui que ele fala que a massa que foi adicionada, né, a massa de ar comprimido que foi adicionada ao pneu, ela é diretamente proporcional ao volume. Então é lógico, se o pneu B, né, vamos só pensar, o pneu A é menor que a largura do pneu B, então o pneu B tem maior volume. Se o pneu B tem maior volume, ele tem maior massa. Ok, então olha só, vamos pensar nas opções que falam disso. Eu tenho isso e eu tenho essa informação aqui. Eu acho que todas as outras eu já posso anular. E eu estou fazendo essa questão sim, por eliminação. Eu gosto muito, todas as questões de múltiplas escolhas eu gosto também de analisar as possibilidades, né? É um perfil diferente de uma questão discursiva, que você tem que relacionar diretamente. Aqui você vê uma análise de questões. Vocês já acompanharam minhas questões anteriores, eu faço isso também mais para frente. Agora vamos entender o seguinte, pressão. E aí tu fala, caraca, peraí, mas ele não fala sobre a pressão. Ao início, será que a pressão é os dois? A característica do pneu era a mesma, não o quanto foi adicionado. A pressão de calibração é o quanto ele adicionou de gás ali. Bom, e aí você vai ter que entender o seguinte, o que é a pressão? A pressão é a força que as moléculas do sistema estão fazendo sobre a superfície do material, a tendência do material em sair. E aí, olha só, o texto, no segundo parágrafo, ele fala sobre isso. Ele fala que, repara o seguinte, que o pneu da bicicleta A deforma sobre os mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Ou seja, o pneu da bicicleta B, quando você pressiona ele se modela muito fácil. Ou seja, a pressão interna do ar comprimido ali é menor. Por mais que tenha maior massa, proporcionalmente ao seu volume, né, significa que a pressão ali interna não é maior do que a de ar. Porque quanto maior a pressão, é só você pensar, como é que você percebe que uma garrafa está cheia de gás ali? Porque você não consegue nem amassar ela, né? Ela está estufada.
Então, o que acontece é o seguinte, a maior pressão torna aquele material menos maleável, menos facilidade em deformar, porque você tem mais tendência, mais força das moléculas fazendo sobre a superfície. Lembra sempre que pressão é força sobre área, tá bom? E mesmo assim a pressão interna. Então, se o pneu B deforma mais, significa que o pneu B internamente a sua pressão é menor. Questão conceitual, dá para trabalhar, quando cair questão desse tipo, respira e marca. E aqui, por exemplo, não, a pressão B não é maior. Na verdade, a resposta é certa. Aqui a gente tem a tendência achando que o volume e pressão, mas não, a pressão de ar é maior, porque em nenhum momento ele comparou essa pressão com o volume diretamente. Ele só comparou a massa, a quantidade de matéria e a massa, porque um condiz com o outro, né? No caso do volume. No caso da pressão, ele dá um outro texto falando sobre isso. Ele não diz que a pressão de calibração seria a mesma, não. A pressão para cada um é diferente, tá? Beleza? Fechamos essa questão. Até uma próxima questão. Até mais uma, até quinta-feira, na verdade. Beijos. Não se esqueça de curtir.